Olá pessoal, vocês sabem qual que é a diferença do PROC-V e do PROC-H? Bem, resposta curta. O PROC-V vai procurar um valor na vertical e te retornar um valor na mesma linha, enquanto o PROC-H vai procurar um valor na horizontal e retornar um valor na mesma coluna. Vamos ver na prática que fica bem mais fácil visualizar. Olha só, aqui eu tenho um controle financeiro, né? E os meus meses eles estão dispostos na vertical, na mesma coluna. Então, se eu quiser fazer um buscador em que eu coloque o nome do mês aqui e ele me retorne as vendas, a receita, as despesas e o lucro, eu tenho que usar a função PROC-V. Eu vou dar um igual, chamar a função aqui, digitar PROC-V, esta última função aqui, e ela vai me pedir o quê? O valor procurado. Vou procurar que valor? O valor que está nessa célula aqui. Eu posso sempre modificar e ele vai mudar dentro da fórmula. Ponto e vírgula, matriz tabela. Matriz tabela do PROC-V começa sempre onde? Na coluna em que estão os valores procurados, né? Então, se eu vou procurar nessa coluna aqui, minha matriz tabela começa aqui e eu puxo ela até fechar a tabela onde estão os dados que eu quero retornar. Ponto e vírgula de novo, agora ele vai pedir o número índice coluna, ou seja, qual que é o número da coluna que eu quero retornar de valor. Como a gente quer retornar primeiras vendas, a coluna é 1, 2, é onde estão as vendas. Então, eu coloco 2 aqui, ponto e vírgula, e sempre nesse último argumento você coloca 0 para evitar qualquer tipo de erro, tá? Fecha aqui o parênteses, dá o Enter e veja só, retornou as vendas de janeiro, né? 197. Se eu quiser que ele retorne de abril, por exemplo, que é 115, basta vir aqui e mudar, escrever abril, veja que ele retornou 115. E se eu quiser retornar todos os outros valores aqui, basta eu vir aqui, dar um Ctrl C nessa função aqui, e eu venho agora aí, dou o Ctrl V. O que mudou? Bem, a única coisa que vai mudar é o número da coluna. A receita agora está na coluna 1, 2, 3. Eu venho aqui na minha função e tiro esse 2, coloco um 3 e dou Enter. Está me retornando a receita aqui de abril. E basta mudar um mês ali para retornar o resultado de outros meses. Esse é o PROC-V. O PROC-H é quando essas informações aqui que a gente está realizando a busca, elas estão na horizontal, que é o caso dessa tabela aqui. Veja que é exatamente a mesma tabela, eu só deitei ela, né? Então o PROC-H nada mais é do que um PROC-V deitado. Agora, para eu realizar a busca, eu não posso realizar a busca por coluna, porque senão, olha só, ele não consegue achar os meses na mesma coluna, ele acha na mesma linha. Então aqui no meu buscador aqui embaixo, eu vou colocar igual PROC-H. Abrir a função, qual que é o meu valor procurado? É o valor que está nessa célula aqui, ponto e vírgula. Bom, a minha matriz tabela. No PROC-H, a matriz tabela sempre começa na linha onde estão os valores procurados e puxa para baixo até fechar onde estão os valores que eu quero retornar. Ponto e vírgula. Qual que é o número do índice da linha agora? Bom, a linha é a segunda, né? Porque a primeira linha estão os meses, a segunda é onde estão as vendas. Eu coloco 2 aqui, ponto e vírgula de novo, e agora eu fecho com 0 e fecho minha função e dou o Enter. 135 são as vendas do mês de maio. Em junho é quanto? Bom, vamos escrever aqui, junho, o PROC-H me retornou 98, tudo certo. Mesmo esquema da PROC-V, quero continuar fazendo meu buscador aqui, basta copiar e agora eu vou mudar o que? Só mudo o número índice de linha. Bem simples, né, pessoal? Então as funções são basicamente a mesma coisa, são usadas em situações muito diferentes, tudo vai depender de como que está organizada a sua base de dados. Então por hoje era isso e nos vemos na próxima aula.